Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, quinta-feira da quinta semana do tempo quaresmal, e meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No início do texto de hoje, Jesus diz que se alguém guardar a sua palavra, não verá a morte. Obviamente, ele está falando da morte eterna, a perda do céu. E isso foi suficiente para que os judeus se revoltassem contra ele, dizendo que estava possuído por um demônio. Os judeus justificaram a revolta contra Jesus, dizendo que se Abraão e os profetas morreram, como é que ele pode dizer que quem guardar a sua palavra jamais verá a morte? Os judeus estão na ignorância, por isso não são capazes de compreender que Jesus está falando da vida eterna. Em São João, capítulo 3, versículos 16 e 17, Jesus vai dizer: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é um com o Pai. Ele existe antes de todos os tempos. Vejamos o que diz o Catecismo na sua primeira sessão. Os Santos Padres ensinaram que cremos unanimemente e confessamos um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente perfeito na divindade e perfeito na humanidade, sendo o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai pela sua divindade, consubstancial a nós pela sua humanidade. Semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nesses últimos dias, por nós e pela nossa salvação, nascido da Virgem Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. E no parágrafo 469 nos diz: assim, a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Se Jesus é divino, possui todas as atribuições da natureza divina: a onisciência, a onipresença, a onipotência, e também é eterno, assim como o Pai é. Se os judeus conhecem Jesus,
conhecem também o Pai, mas não se abriram a este conhecimento. Seus corações estão endurecidos e incapacitados de enxergar a verdade que está diante dos seus olhos, o próprio Jesus. Que nessa reta final em que se aproxima a Semana Santa, a Semana Maior, possamos permitir que caia por terra toda a incredulidade, falta de fé do nosso coração para celebrarmos a Páscoa do Senhor nessa vida com projeção para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.